E aí, minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês estão bom? Paz de Cristo, aqui é Arthur Malheiros para mais um episódio dessa série, segundo episódio dessa vez, onde nós estaremos falando sobre as mulheres da Bíblia, faladas, né, por mulheres de Deus. Nós começamos o primeiro episódio, quem falou foi a pastora Milena, e esse episódio ele vem de uma forma um pouquinho especial, principalmente para mim, porque quem vai falar, quem vai fazer esse episódio vai ser a minha querida mãe. Se você não a conhece, o nome dela é Sueli Malheiros, ela é formada em psicologia, ela tem pós-graduação em aconselhamento pastoral, ela também é pós-graduada em neuropsicologia, ela também é bacharel em teologia, então é psicóloga, teóloga também, tem experiência cuidando de igreja. Meus pais, eu falei pra vocês no primeiro vídeo, mas meus pais são pastores, então eles têm já essa vivência eclesiástica, digamos assim, dentro da igreja há alguns bons anos. Ela vai falar hoje pra vocês sobre uma mulher, ela vai falar sobre a mulher de Jó. Mas antes de eu introduzir ela pra vocês, de ela sentar nessa cadeira e começar a falar, por gentileza, minha gente, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você saber quando os vídeos estiverem saindo, curte esse vídeo, compartilhe no seu grupo de amigos, compartilhe com as mulheres que fazem parte da sua vida. Se você é mulher, compartilhe com as mulheres da sua vida. Se você é homem também. Se você é homem também, preste atenção nesse vídeo, veja esse vídeo. Às vezes as mulheres elas podem parecer que na Bíblia elas estão em um segundo plano, só que na verdade não é assim que funciona. E essa série ela é justamente para isso, para enfatizar e para protagonizar, digamos assim, mostrar na verdade o protagonismo dessas mulheres, tá? Então, vou fazer como eu fiz no último vídeo, eu vou bater uma palminha e a Sueli vai aparecer aqui. Ou mamãe, né? A paz do Senhor, meus queridos. Para mim é uma grande alegria estar aqui hoje gravando esse vídeo para o canal do Arthur, o meu filho primogênito, e principalmente para falar sobre esse tema tão maravilhoso, né? Falar sobre as mulheres da Bíblia. Hoje eu vou falar sobre uma mulher que ela é um tanto quanto polêmica. O meu intuito com esse vídeo é convidá-los a pensar sobre ela, a refletir, a procurar vê-la por um outro ângulo, dentro desse contexto tão triste, tão lutado que ela estava passando juntamente com o seu esposo. Eu quero convidá-los então a pensar, a abrir os seus corações, a mente de vocês e viajarem junto comigo nessa história dessa mulher. Ainda que é em poucos minutos, mas eu acredito que já nesses poucos minutos vai instigá-los a pensar de uma forma diferente a respeito dela. Não estou aqui para mudar ou simplesmente para mudar a visão de vocês a respeito dela. Eu estou aqui para levá-los a refletir a respeito dela. Então, como o Arthur já falou, é a mulher de Jó. O que a gente sabe a respeito da mulher de Jó? Muito pouco, na verdade. A gente sabe que ela marca as nossas vidas, né? E toda vez, ou pelo menos eu falo pelas minhas experiências, quando nós ouvimos falar sobre a mulher de Jó, logo nos vem em mente um versículo bíblico que está lá no capítulo 2 de Jó, o versículo, na verdade são dois versículos, o 9 e o 10, quando ela chega para Jó. Logo depois dela ver aquela cena de Jó com chagas malignas do topo da sua cabeça até a planta dos seus pés, essa mulher chega e vê o marido naquele estado, sentado nas cinzas, coçando as suas feridas com um caco de telha. Ela chega e fala para ele: tu ainda mantém a tua sinceridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então essa passagem bíblica, esse versículo, é o que marca em nós a respeito dessa mulher. Então nós acabamos reduzindo ela a esse versículo bíblico. Mas vamos pensar um pouquinho sobre ela hoje. Quem era essa mulher? Ela era a esposa de Jó, o homem mais rico do Oriente. Essa era ela. Então ela era casada com um homem influente, respeitado naquela região. Imagina, eu fico pensando, quem não conhecia Jó? Ela era esposa deste homem, um homem riquíssimo, cheio de bens. Então, ela também era uma mulher, eu fiquei pensando muito sobre ela, alguns meses eu penso sobre ela. E eu fiquei pensando, será que ela não via? E eu acredito que sim, que ela via o marido dela se levantando de madrugada
E a palavra de Deus diz que Jó oferecia holocaustos ao Senhor em favor dos seus filhos. Caso eles tivessem pecado, então ele ia lá pelos filhos dele e oferecia o holocausto como um pedido de perdão ao Senhor pelos pecados que possivelmente esses filhos tenham feito. Será que essa mulher não estava a par disso? Eu acredito que sim, que ela sabia que o marido se levantava de madrugada, que era um homem que orava a Deus de madrugada, que buscava a Deus, que oferecia sacrifícios ao Senhor a Deus. Então era com esse homem que ela vivia. Ela era uma mulher rica. Eu fico pensando que ela tinha muitos empregados, muitos funcionários. O trabalho dela era administrar esse lar, né? Dar ordens para quem faria as refeições, como que as refeições seriam feitas, como que eram administradas as lidas do lar, como que eram administradas as questões dos filhos dentro de casa. Então ela era uma mulher riquíssima, que eu imagino assim, a Bíblia não diz, eu imagino assim, que ela dava ordem para os seus funcionários, para as suas funcionárias do lar, para que eles fizessem as atividades. Então ela era uma administradora. Eu acredito também que, além dela ser esposa de Jó, ela era esposa de um homem, do marido carinhoso, afetuoso. Eu penso assim, sabe por quê? E o que me embasa nesse meu pensamento a respeito do Jó? Quando Deus deu testemunho de Jó, o próprio Deus testemunhou de Jó. Ele diz assim que não havia na terra ninguém igual a ele. Não havia um homem igual a Jó na terra. Um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. E mesmo depois de ter perdido tudo, ele ainda não tinha perdido a sua saúde. Deus ainda acrescentou para Satanás quando chegou diante dele pela segunda vez e diz assim, olha, com tudo isso que aconteceu, ele ainda retém a sinceridade dele. Então, quando Deus testemunhou de Jó, eu não acredito que Deus estava desconsiderando ele como um marido. Eu acredito que ela era casada com um marido maravilhoso, com um homem muito bom como marido também. E quando Deus testemunhou dele, estava levando em consideração a isso também. Eu não consigo separar Jó sendo um homem com todas essas qualidades na sociedade e não sendo dentro de casa. Prova está como ele lidava com seus filhos, né? Ele mesmo pagava um preço, vamos dizer assim, porque vai que os filhos tivessem pecado. Então eu acredito que ele era, sim, um homem maravilhoso. Ela era mãe de 10 filhos. E me parece que filhos muito unidos. Por que eu acho que eles eram muito unidos? Porque a palavra de Deus diz que de tempos em tempos eles se reuniam cada vez na casa de um deles. E eles convidavam também as 3 irmãs a estarem com eles banqueteando. Então eu acredito, dá a entender, né? Para mim fica claro que eram os filhos muito unidos. Então essa era ela, uma mulher que aparentemente não tinha falta, uma mulher feliz, uma mulher realizada. Mas isso até aquele dia, até um dia fatídico na vida dela e na vida do seu esposo. Então, no capítulo 1 de Jó, a partir do versículo 12 até o versículo 19, a palavra de Deus nos diz que estava um dia os 10 filhos de Jó na casa do primogênito. E eles estavam lá banqueteando, era mais um dia de festa entre eles. E de repente chega um servo de Jó e fala para Jó o quê? Os sabeus roubaram os bois e as jumentas, mataram todos os servos. Só eu consegui escapar para vir aqui trazer essa notícia. A palavra de Deus diz que ele ainda estava falando quando chegou um outro servo, também o único sobrevivente de mais uma catástrofe. E ele diz assim: fogo de Deus, ou fogo do céu, desceu e consumiu as ovelhas e os moços. Então, só nesses 2 fatos ele já tinha perdido bois, as jumentas, e já tinha perdido todas as suas ovelhas. Esse moço ainda estava falando quando chegou alguém e disse assim: os caldeus roubaram os camelos e mataram todos os servos. Esses servos eram todos mortos a fio de espada. E esse moço disse: somente eu sobrevivi. Esse ainda falava: mais uma notícia triste chega. Mais um moço chega e fala assim, ó: um grande vento da além do deserto bateu nos 4 cantos da casa do seu filho, o filho primogênito de Jó e desta mulher que nós estamos falando, e
casa caiu, todos morreram, somente eu sobrevivi. E estou aqui para lhe contar essa notícia. A palavra de Deus diz que Jó rasgou as suas vestes, se humilhou, e ele diz aquela frase, né, que a gente gosta bastante de citar: então, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor, louvou, adorou ao Senhor, e ele manteve ali a sua fé em Deus. Diz a palavra de Deus que passaram alguns dias, e eu preciso trazer esse relato para nós falarmos sobre essa mulher. Diz que passaram-se os dias, num outro dia, os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, e lá estava de novo Satanás, e Deus perguntou de onde que ele vinha. Ele disse que vinha de rodear a terra, e Deus de novo testemunhou a respeito de Jó. E aí todos nós conhecemos, ou pelo menos os leitores da palavra de Deus conhecem, né, que Satanás falou para Deus: deixa eu tocar na saúde dele. Certamente ele vai blasfemar. Vocês leiam essa passagem bíblica lá da forma exata como está. Eu estou aqui falando mais rapidamente, né? Porque o nosso foco é falar sobre a mulher de Jó. Então Deus permite que Satanás vá e toque na saúde de Jó. E é então que nós chegamos lá, nessa passagem bíblica, nesse versículo bíblico, em que eu citei há pouco tempo aqui no início do vídeo. Que então Satanás vai lá, toca nele com chagas malignas, e ela encontra Jó naquele estado, no estado que ele estava. E foi naquele momento que ela então falou: tu ainda mantém a tua sinceridade, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E eu quero refletir com você sobre isso, sobre esse momento que essa mulher estava passando. Ela já tinha perdido tudo, assim como Jó. Ela tinha perdido tudo. Mas ela ainda tinha um marido dela, que estava saudável. E quem sabe ela se apegava, eu fico conjecturando na minha mente, mas quem sabe ela pensava: pelo menos ele está com saúde. Pelo menos estamos nós aqui ainda com saúde. Podemos recomeçar. Eu não sei no que ela se apegava, ou se ela se apegava em alguma coisa, eu não sei. Mas o fato é que ela tinha ainda pelo menos o Jó na sua saúde perfeita. Mas de repente ela chega e vê que até o marido dela era como se estivesse escapando pelo meio dos dedos dela. As riquezas já tinham ido embora. Os filhos dela todos tinham morrido. E agora ela estava vendo o marido dela também naquele estado. Quando eu penso sobre esta mulher, eu fico imaginando que ela, como uma administradora do lar, quem sabe as esposas, ou quem sabe os filhos desses mesmos funcionários que morreram no campo, eram elas, as esposas, eram eles, esses filhos, que prestavam serviço para ela em casa. Quem sabe eram essas mesmas pessoas que ela via agora chorando dia e noite. O luto não invadiu só a casa dela. O luto invadiu todas as pessoas que estavam à volta dela. Quantas mães, quantos filhos, quantas esposas choravam por esses servos que tinham morrido no campo. E se nós pensarmos que naquela época quem provia o mantimento para dentro do lar eram os homens, nós podemos pensar o quê? Que essas esposas desses funcionários, elas poderiam estar pensando desesperadas, ou quem sabe até procurando a esposa de Jó e dizendo: e agora? Quem vai manter o nosso lar? Como que vai ser? Então é muito mais complexo esse estado que ela se encontrava, que Jó se encontrava, do que às vezes a gente para refletir. Nós somos muito superficiais. O choro, o pranto, a dor não estava só dentro da casa dela, estava em todos na volta dela também. Então ela perdeu tudo. E estava vendo o marido dela também adoecer. Então ela estava de luto, ela estava aflita, ela estava triste, angustiada, confusa, com medo. Quem sabe quantos sentimentos invadiram essa mulher, né? Quando eu penso assim que ela fala para Jó: amaldiçoa esse Deus e morre, eu, como psicóloga até, e diante de muitos casos que eu atendo no consultório, pessoas às vezes que pensam, que falam a respeito de suicídio, eu percebo uma máxima nelas, que é o seguinte: elas não querem, na verdade, perder as suas vidas. Elas querem acabar com o sofrimento, que é muito intenso. Muito intenso. Então, quando eu olho para essa mulher, eu fico pensando que a única forma de acabar com aquele sofrimento todo, agora o marido dela naquele sofrimento todo, seria o que? Ele morrendo. E como que ele morreria? Ela sabendo que ele era um homem fiel ao Senhor, que ele era um homem temente a Deus,
com um testemunho ilibado. Como que ele vai tirar a própria vida? Óbvio que não. Lembrem-se sempre, vocês que estão me ouvindo, sou eu imaginando, conjecturando, isso não está escrito num livro, isso não está escrito na Bíblia, sou eu imaginando. Então, quem sabe a saída dessa mulher era dizer para ele assim, ó, se tu amaldiçoar a Deus, ele tira a tua vida. Aí acaba esse sofrimento. Quando ela diz assim, tu ainda mantém a tua sinceridade, a gente olha assim, ela faz essa pergunta para Jó, mas a gente coloca a entonação que a gente quer isso. Então a gente pode olhar para ela dizendo, tu ainda mantém a tua sinceridade? A gente pode olhar e colocar uma entonação de como quem afronta ele, tá ainda mantendo a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ou então ela pode estar de uma forma admirada, dizer assim, tu ainda mantém a tua sinceridade. Eu não consigo ter uma definição de como ela chegou diante dele, simplesmente lendo ali pela palavra de Deus. E quando ela diz amaldiçoa esse teu Deus e morre, a gente vê que sim, que a fé dela estava abalada. Mas eu imagino que ela queria era o fim daquele sofrimento. E eu queria convidar vocês a pensarem nessa situação toda que ela estava. Se colocar no lugar dela. Fazer esse movimento empático de se aproximar dessa situação. Como se você estivesse do lado dela, vivendo isso, vivendo essa situação. Como que seria? Nós nos manteríamos firmes na nossa fé, inabalável? Como seria? Nós não sabemos. Porque nós não passamos nem perto do que essa mulher passou. Nem perto do que ela passou. E eu digo mais, muitos de nós, por muito menos do que isso, a nossa fé já, parece que está num banco de areias e não firmado na rocha. Então é fácil para nós olhar para essa mulher, e até poucos dias alguém falou assim, fez uma pergunta retórica. Ele disse assim, quem gostaria de ter uma mulher dessas, né? Foi a pergunta que fizeram. E eu fiquei pensando, mais ainda, eu já estava pensando sobre ela. Eu disse, é fácil nós julgarmos ela, mas se colocar no lugar dela, imaginar a situação que ela estava e tentar ver o quanto que ela estava abalada diante de tudo isso, se sentindo desamparada naquele momento, desamparada até por Deus. Quantos de nós também, às vezes, não sentimos ou oramos, Senhor, onde o Senhor está que não responde a minha oração? Senhor, fazem tantos anos que eu oro a respeito disso, o Senhor não me ouve? Quantos de nós se abalam por causa de circunstâncias da vida? Foi o que aconteceu com ela. Mas eu quero encerrar esse vídeo aqui, levando vocês também a pensar sobre como Deus viu essa situação. Como que Deus viu esse comportamento da mulher de Jó? Como Deus viu esse comportamento, essas falas da mulher de Jó? Mas antes, como Jó viu isso? Quando eu leio essa passagem, eu acho incrível que, mesmo na situação em que ele estava, em luto, em sofrimento, em todas as áreas da vida dele, quando a mulher chegou e falou aquilo para ele, ele ainda foi o líder do lar, o sacerdote do lar. Ele se manteve firme ainda, até para estruturar essa mulher que ela estava desestruturada naquele momento. E ele falou, como tu está falando? Tá falando como uma louca. Nós aceitamos o bem de Deus, não aceitaríamos o mal? Então naquele momento é como que Jó dissesse, espera aí só um pouquinho, calma teu coração e pensa bem no que tu tá falando. E quando ele diz assim, tu fala como uma louca, ele não disse pra ela, tu tá falando louca ou sua louca. Ele disse, tu está falando como uma louca. E isso quer dizer também que não era de praxe essa mulher se comportar dessa forma. E quando ela falou daquele jeito, ele chamou a atenção dela. E isso me leva a pensar que ela ficou refletindo sobre isso. Quem sabe pranteou naquele momento, saiu de perto de Jó, a gente não sabe o que ela fez. A gente não sabe qual foi o comportamento posterior dela. Mas o que eu sei, pela palavra do Senhor, é que depois de tudo ter acontecido, lá nos últimos versículos da palavra de Deus, a gente vê que Deus restituiu tudo para Jó em dobro. E ele teve mais 10 filhos. Como que ele teve esses 10 filhos?
A palavra de Deus não me dá respaldo em lugar nenhum, em versículo nenhum, para eu acreditar que que a esposa de Jó tenha morrido, que ele tenha se casado com outra. Eu acredito que Deus tenha levado em consideração o estado daquela mulher, o quanto ela estava abalada naquele momento, e a perdoou pela fala dela. E assim como Jó foi restituído, ela foi restituída também. Toda aquela riqueza, ela também passou a usufruir, toda aquela riqueza em dobro que Deus deu. Deus deu mais 10 filhos, ela teve ainda a dádiva do Senhor de gestar em seu ventre mais 10 crianças. Então, será que nós não devemos pensar um pouquinho diferente a respeito dessa mulher? Parar de criticar tanto e de colocar ela como um ser, às vezes, até desprezível. E nós olharmos com esse olhar divino, como Deus olhou para ela. Porque se Deus não tivesse perdoado ela, se o pecado dela tivesse sido imperdoável, meus queridos, Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha. Se Deus quisesse, Deus permitia que Deus tocasse na vida da mulher de Jó também. Essa mulher poderia ter morrido e Jó ter se casado de novo. A Bíblia não me dá respaldo para pensar que isso aconteceu. Mas eu penso sim que Deus levou em consideração aquele momento de sensibilidade extrema daquela mulher. Restituiu tudo para ela e para o esposo. E ainda deu mais 10 filhos. Que bela história, né? Que bela história. Então, nesses poucos minutos, eu vim aqui para instigar vocês a pensarem a respeito dessa mulher de uma forma diferente. E nos avaliar também, né? Fazer um paralelo sobre quais são os nossos comportamentos quando nós passamos por coisas bem menores do que ela passou e nós já abalamos nossa fé. Imagina essa mulher. Então esse é o meu convite. Esse é o meu convite. Pensem sobre isso e procurem olhar com mais compaixão para ela. Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo.